amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas, Tio Spook aqui novamente para mais uma análise testando demo. Hoje nós vamos então fazer o testando demo de Hilter. Hilter, eu vou chamar ele de Hilter, tá? Vocês sabem de quem eu estou falando? Por que eu estou aqui na sala, tá? Eu estou com o meu gravador aqui na mão, que eu acabei de perceber que ele está só com uma barrinha de energia. Estou só eu e aquele pequeno demônio que está vindo na minha direção, tá? Estou sozinho em casa. A importância de mostrar isso para vocês, porque tem muita gente que duvida, né? Ah, duvido. A gente tem muito canal que faz elementos fantasiosos, chamando amigos para balançar a porta, a janela, para escovar o dente, para coçar o cu do outro, para fazer aquelas coisas, né? A Dani não está aqui hoje. A Dani foi para casa da mãe dela, passa o final de semana lá, e aí eu tomo a liberdade de poder escolher um vídeo para a gente fazer o testando demo em tempo real, junto no quarto com os seres que compõem, então, a história daquele vídeo. O problema é que levam mais ou menos 2 horas, 3 horas de gravação trancado no quarto. E aí cansa. Então, tá, tem ninguém. Esse aqui é o quarto onde a Dani fica, tá tudo um breu, quarto que eu durmo, quarto de oração, meu banheiro, e aqui o meu quarto de gravação, tá? Ali tá o Tascam, onde a gente vai realizar as gravações, o microfone Sennheiser, a câmera tá aqui, janela anti-ruído fechada, tá? Sem ar-condicionado, sem meu ventiladorzinho lá, então vai ser um inferno. Aqui então a gente tem a janela anti-ruído, que é de nível 5, tá? A mais forte é de nível 7, essa é nível 5, o que é deveras interessante, tá? Porta, vou fechar aqui para vocês verem, tá? Uma porta pesada, tá? Ó, eu tenho que dar uma porrada na porta e cuidado com a mão, porque isso aqui machuca horrores, tá? Ó, então eu tenho que empurrar a porta, tá bom? Então, tá aqui, eu vou fazer a análise do Hilter, tá? Eu vou só arrumar tudo certinho, deixar tudo setado aqui, para que a gente possa, então, fazer essa análise, tá? Vou colocar a câmera ali e aí a gente começa. Fechado? Peraí, já vejo vocês, tem que ligar aquela lá. Tá? Tá aqui gravando já? Então eu tenho essa. Fechado? O gravadorzinho já tá aqui, tá? Eu vou desligar o telefone aqui para não ter problema. Tá bom? Tudo certinho. Vamos lá. Eu vou olhar para essa câmera e depois a gente vê essa. A gente vai ver, então, a análise do Hilter, tá? A gente vai analisar esse indivíduo e vamos conversar sobre isso. É por mim, fica aqui. Tá? Você foi um homem mau. Hilter está aqui, tá? Eu acho que dá pra ver, todo mundo tá vendo? Só eu tô um pouquinho amarelo, mas tá no automático, é assim mesmo, né? Eu vou ficar um pouquinho amarelo, tá? Tô com hepatíotis. Vamos lá. É o seguinte. Há muito dito e não dito, e acho que cabe a gente interpretar certas situações na vida para que vocês entendam, por comparação e por bom senso, o que acontece. Há muita desinformação dentro do espiritismo? Há. Há muito achismo dentro do espiritismo? Sem dúvida. E há muita desinformação. Tio Spook, Hilter, Gengis Khan, Mao Tse Tung, sei lá, Fidel Castro, todos os maiores traficantes do mundo, Pablo Escobar, os maiores assassinos, Pedrinho Matador também não escapa disso. O que acontece com esses caras? Que tipo de energia existe? Por que eles agem dessa maneira? Nós temos 2 pontos de partida para entender o comportamento do Hilter e de outras figuras por aí. O primeiro comportamento é buscar uma análise por meio da psicologia, da psicanálise e da psiquiatria, onde são realmente matérias acadêmicas, são estudiosos, são pessoas que foram atrás para se informar sobre o que acontece na mente de um psicopata, sociopata, na mente de um assassino, de um criminoso ou um Pedrinho Matador da vida. O que acontece? Como se forma? Como se origina? Qual é a história que está por detrás? O que tem a ver a família, as relações sociais, questões políticas, entre diversos fatores. Até mesmo a sexualidade, tá? Influencia, como no caso do Ed Gacy, né? Como já foi aqui dito, e basta procurar na internet. Então,
Todos esses aspectos levam uma pessoa a ter um cleque na vida. Esse cleque pode levar a matar 1, 2, 10, 100, 200 ou 6 milhões de pessoas, como foi o caso do Hitler. O Hitler matou 6 milhões de pessoas por uma ideologia desenvolvida e criada por ele. Dentro da cadeia, quando ele foi preso, escreveu lá no Mein Kampf e o diário dele, a história dele, e como ele criou o ódio por um povo, o porquê desse ódio, o porquê que ele matou e dizimou 6 milhões de judeus ao longo de até 1945, acho que foi de 1941 a 1945, em 1945 ele morre, tá? E aí, a teoria da conspiração de vocês não me interessa. Ah, tio Spook ele morreu ou não morreu? Ah, tio Spook ele continua vivo? Ah, tio Spook, eu acho que ele veio para a Argentina, sabe? Aí é outras histórias. Aí é outra história, tá bom? Mas ele reencarnou, tá? Ele morreu, reencarnou. Onde ele está? O que está acontecendo com isso? Quando você morre, os seus obsessores ficam com você ou eles ficam presos ao seu corpo? A sua mente, como ela vai agir? Como a sua mente vai interagir junto ao mundo espiritual? Existe um processo de elucidação? Você se lembra daquilo que você foi em vidas passadas quando você entra nesse novo corpo? São todas essas questões que são importantes para a gente poder entender as relações de Hitler hoje. Primeira coisa, você está na vida, você está no game, jogo da vida. Você nasceu pelado, cagado, sem um puto no bolso. Você precisa ser alguém, você precisa desenvolver, você precisa aprender, você precisa estudar, você precisa se formar, você precisa de um trabalho, você precisa. A vida é feita de precisas. Você precisa de alguma coisa. Você se lembra do que você foi na vida passada? Não. Você tem acesso à sua vida passada? Não. Em algum momento você vai lembrar da sua vida passada? Não, não vai. Claramente, estamos falando de meios saudáveis. Esse cara não vai chegar para um psiquiatra e vai falar, faz uma regressão em mim, eu preciso saber o que eu fui. Não vai, tá? Por quê? Porque é muito achismos, é muito é muito dedo que as pessoas colocam. Então esse indivíduo volta aqui para a Terra, ele tem lá a família dele, tem lá a vida dele e vai continuar seguindo a vida normal. Então ao longo da sua vida, você comete atos ruins. Você maltrata animais, você xinga seu pai, xinga sua mãe, você humilha pessoas, você se torna mesquinho, você se torna uma pessoa ruim, você aplica golpes, você se torna um ser humano do game, beleza? Consome drogas, se torna ali uma pessoa da vida. Com o tempo, várias energias do mundo espiritual vão se conectar a você. Essas energias, elas fazem parte de um princípio daquilo que você é, aquilo que você vibra, volta-se contra você. Nós temos então, hoje no mundo, 8 bilhões de pessoas. Muitas pessoas hoje ainda estão dentro do mundo espiritual trafegando livres como consciências por aí. Pessoas que foram assassinas, pessoas que consumiram drogas, pessoas que são ruins. Ainda são, porque a consciência ainda vibra essa energia. Todavia, se você não tem algo que gera uma cumplicidade a essas energias, ela não se conecta a você. Não se conecta. Mas se você tem cumplicidade, você tem afinidade, se você gera a mesma forma de pensamento, se você gera as mesmas emoções, essas energias então se aproximam de você. Por isso que a gente sempre fala, os iguais vão atrair iguais. Uma pessoa com ódio atrai pessoas com ódio, atrai formas de pensamento de ódio, atrai cada vez mais ódio. É lógico, ok? Não é esse critério dos opostos se atraem. Não. Na espiritualidade você vai atrair iguais. Ok? A partir do momento, então, que surge um ideal, como o do Hitler, esse ideal de criar uma nação unificada, de realmente mudar a história da Europa, criar uma nação com o mesmo discurso, criar pessoas iguais, todos brancos, loiros, de olho azul, como Mengele fez, e criar uma força bélica
que realmente mostrasse ao mundo o poderio da Europa naquela época, porque ele expande, né? Ele vai expandindo completamente o seu exército ali. Ele cria o ideal, ele cria formas de pensamento, ele vende essas formas de pensamento, pois ele muito jovem começa a criar essa ideologia e começa então a agir sobre as pessoas. Ele cria uma forma de pensamento. A partir do momento que ele cria essa forma de pensamento, o mundo espiritual começa a se voltar contra ele falando, opa, nós estamos tendo uma pessoa com sentimentos ruins, com ódio, com raiva, com vontade de destruir, sem qualquer pudor. Todo e qualquer tipo de energia que seja ligada a assassinos, a criminosos, energias que realmente agem com o puro mal, vão atrás de indivíduos capazes de criar, gerar e manifestar o mal. Vocês entendem isso? O que é o mal? É um demônio? Sei lá, Balrog? Não, carinha. São só consciências de pessoas que vão atrás de um indivíduo como esse, potencializam então a sua raiva, potencializam seu ódio, potencializam a possibilidade de manipular pessoas. Nós temos pessoas assim na mídia, só que em doses pequenas. Novamente, para que uma pessoa cometa um crime, nós temos 3 fatores que são principais. A forma de pensamento que gera a intenção, as emoções que levam a pessoa, sim, a ter o motivo, a razão e o conformismo dizendo por que eu tiraria a vida de alguém, e a ação. Para ter esses 3 princípios funcionando, não é tão rápido. Por quê? Porque existem travas. Quais as travas? Eu tenho vontade de matar meu vizinho porque ele faz barulho, mas eu não posso matar. Por quê? Porque não é da minha índole. Foi só da boca para fora. Eu nunca vou pegar uma arma e matar o meu vizinho. Estou dando um exemplo. Tá? Para realmente você fazer um negócio desse, é mais fácil você se mudar. Não ficar mais em casa. Ok? Muito bem. Ele cria a forma de pensamento, ele cria a intenção das emoções, só que ele cria então a possibilidade de propagar isso e vender essa ideia a todos aqueles que estão ao seu lado. Na hora que as pessoas falam, porra, é uma ideia, é boa, eu concordo, gera o fenômeno da ação, a qual não se baseia somente nele, mas sim na vontade das pessoas em fazê-lo. Nós temos líderes aqui com, obviamente, a menor intenção, mas com princípios iguais. Governos, presidentes que fizeram isso, presidentes que tiveram ações que foram muitas vezes movidas por terceiros, não necessariamente por ele. Ok? Aí vocês é que vão escolher se foi Bolsonaro, se foi Lula, se foi o Temer, se foi qualquer outro. Tá bom? Mas a menor das intenções ainda é uma intenção. Então o que gera todo esse fator das egrégoras? Ou seja, diversas consciências prontas para fazer algo ruim contra as pessoas, pois elas eram pessoas, as quais morreram, mas continuam propagando e vibrando o ódio pela existência. Potencializam então um Hitler da vida e outras pessoas em volta, que foram generais, que foram todos os membros do exército dele, para poder então unificar uma Alemanha, unificar todo o império da Europa em pró a uma ideia. Vocês entendem? Muito bem. Quando Hitler morre, o corpo dele ficou lá no chão, os americanos vieram, todos os outros vieram, pegaram o corpo dele e falaram, matamos Hitler. Esse cara que morreu, ele estava repleto de formas de pensamento e obsessores conectados, e uma egrégora de seres esperando por ele. Porque ele se torna, então, mais um dentro do mundo espiritual. Assim como aconteceu com Lázaro, assim como, não o Lázaro bíblico, o Lázaro Barbosa, lá que a gente fez análise, ok? Do assassino, que despirocou, ficou doido e tudo mais. Ele faz parte, então, depois de uma egrégora, como a gente fez a análise do cemitério dele. Bem como, então, outros assassinos, como o próprio Guilherme de Pádua, que vai, então, compor a egrégora daqueles que realmente são assassinos. Pedrinho Matador, então, nem se fala, foi dragado para uma egrégora como essa, ok? Por quê?
Porque eles já vibram isso, eles já agem dessa maneira, eles têm isso. Pazuzu, por exemplo, quando a gente fez aqui o testando o demo do Pazuzu, o cara foi direto pro inferno, entendeu? Por quê? Porque ele se torna parte, então, desta egrégora. Ele tem que passar por isso, ele vai ter que ver como funciona o princípio das egrégoras de seres que vibram essa raiva, para que ele entenda, perceba e quando ele vier novamente como uma consciência, ele ter passado por essas percepções, como eu disse no primeiro vídeo. Hilter. O Hilter é uma coisa interessante para a gente poder analisar e é algo que a gente tem que ser muito minucioso. O Hilter ele tem dois tipos de egrégoras sobre ele, não somente uma, mas duas. A primeira egrégora, então, são de consciências de pessoas que faleceram e que então vibram o ódio, vibram a raiva e vibram o extermínio. A segunda consciência de pessoas nas quais ele exterminou. A primeira, então, vai buscar gerar fatores impulsionadores para que o Hilter continue o seu trabalho. Porém, quando ele morre, ela vai tentar se apropriar da consciência de Hilter para potencializar cada vez mais as egrégoras de pessoas assim que trafegam no mundo espiritual. A segunda egrégora vai cobrar dele o que ele fez. 6 milhões de pessoas que ele matou vão cobrar da existência dele o que aconteceu. Então, por que a consciência dele demorou tanto tempo assim para poder reencarnar? Porque ela passa, então, por esses dois fenômenos que vão agir sobre a consciência de Hilter para que, quando ele reencarne, algumas coisas aconteçam. Que tipo de coisas, tio Spook? Ele vai ser atormentado pelas duas egrégoras. Ele vai ser atormentado. Ele vai ser atormentado por todos aqueles que ele matou e ele vai ser atormentado, então, por aqueles que querem que ele continue seu trabalho. Porém, de novo, você não consegue ensinar um cego a andar dentro de um quarto que ele desconhece no escuro. Ele vai bater na parede, ele vai ficar tateando. O que significa que, por mais que qualquer ser do mundo espiritual tente aparecer para um indivíduo que não vê, que não escuta, que não sente e que desconhece completamente o que está acontecendo com ele, ele vai então passar por maluco. Ele vai passar por uma pessoa que está vendo coisas que não são, ele não sabe explicar. De novo, conceitos de espírito, conceitos de consciência de pessoas falecidas, ele vai encontrar só em pouquíssimas religiões do mundo. Então a gente está falando de uma pessoa que vai ter uma vida interessantíssima para poder analisar e ver o comportamento dele na sua próxima jornada. Nesta imagem aqui, o que nós temos ao redor dele? Quem são as consciências? Que tipo de energia nós temos? Olha a porrada que eu vou fazer com vocês. Até comigo, tá? Vou trazer vocês aqui para pertinho. Vocês não ficarem tão longe de mim. Vamos lá, assim vocês conseguem ver Hilter melhor? Ok. 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 Análise em tempo real, tá? Então eu estou vendo todos os pontos de energia para a gente poder analisar no dia dessa foto, dessa imagem, o que aconteceu. Tudo bem? E que registro que ele vai trazer para a próxima vida, projetando essa consciência para os dias de hoje e todos os seres que estão em volta dele. Olha que curioso. Ele tinha um ponto da fé, o ponto da fé dele era completamente medíocre e pífio, tá? Claramente, ele acreditava em algo. Algo criado e desenvolvido e feito para ele e por ele. Um Deus que ele criou, uma forma de crença que ele criou, uma ideologia que ele criou. Então a gente pode estar falando de uma pessoa que provavelmente iria criar uma religião, iria criar um princípio, iria criar e unificar um conceito de Deus único dentro do critério que ele acreditava. Por quê? Porque o ponto da fé dele, por mais que seja medíocre, ele existe. Só que esse ponto da fé, ele é baseado nas crenças que ele acreditava, nos pontos que ele acreditava, na forma como ele realmente desenvolveu um critério de Deus unificado dentro do conceito dele. Veja, uma pessoa que tem poder sobre 6 milhões de pessoas,
que ele matou e dizimou, ele se auto-intitulava então Deus, porque ele tinha o poder de arbitrar quem iria viver e quem iria morrer. Um ponto interessante é o ponto do sistema nervoso dele. O ponto do sistema nervoso dele, ele é turvo. Então ele tinha muitos problemas de dor de cabeça, enxaqueca, cefaleia, ele poderia ter morrido por derrame, ele poderia ter morrido por problemas cerebrais seríssimos. Esse tipo de pessoa, dentro do critério do ponto de energia do sistema nervoso, que fica exatamente aqui entre os olhos, e ele ser muito turvo de um lado aqui, desse lado esquerdo de quem olha de frente para ele, significa que é uma pessoa que poderia ter problemas de vista no olho direito, poderia realmente ter muitos problemas de dor de cabeça, cefaleia, sofrer aneurisma, ter tumores cerebrais. É como a mente vai somatizar pensamentos, atitudes, ações, vontades, desejos dentro de crises histéricas, problemas de agressividade, problemas de... Era uma pessoa que tinha conflitos pessoais enormes, existenciais, era uma pessoa que tinha conflitos sexuais, era uma pessoa que sofria de picos de agressividade constantes, tá? Então ele tinha esse desequilíbrio no sistema nervoso. Ele vai refletir diretamente junto ao cérebro e ao olho, tá? Podendo levar a derrame, podendo levar a aneurisma, podendo levar a sérios problemas mentais e, claramente, uma glaucoma, um problema sério. Esse tipo de energia também vai atrás no occipital, então ele vai começar a agir também na região da nuca, aqui atrás. Então vai realmente causar um certo dano, um sério dano cerebral a este indivíduo. A garganta dele é um ponto que me interessa e acho genial. Por quê? A garganta dele tem... O ponto de maior clareza era o ponto do discurso, o ponto da fala, o ponto onde ele se expressa. A garganta dele é o seguinte, imagina um cara que tem relações sexuais, tá? Uma mulher que tem relação sexual. Você achou um parceiro que é um exímio, um futuro ator pornô na cama. O que acontece com você quando você se depara com uma pessoa que tem um apetite sexual insaciável? Rapaz, eu quero, me liga. Não. Você tem desejos, a pessoa tem desejos, quando você transa com essa pessoa, você coloca para fora tudo, você bota as energias para fora. As pernas tremem, você fica fraco, você fica cansado. Isso significa que o seu ponto sexual se esvariu completamente, toda a energia foi embora. Isso também acontece com a garganta. A garganta tem muito a ver com o ponto sexual. Os dois estão extremamente conectados dentro do princípio da bioenergia, dentro do princípio da própria medicina tradicional chinesa. Então, quando você vê o ponto do sexual dele com o ponto da garganta, os dois eles têm uma conexão muito forte. Então, ele tem o tesão na fala, a articulação na fala, ele tem a capacidade de realmente cativar e fazer com que as pessoas criem uma afinidade por ele muito grande. Esse cara era o rei da PNL. O interessante é que o ponto da garganta nessa imagem, ele está completamente esvaído e dá para ver dentro desse ponto de energia todo o complexo de toda a composição do ponto de energia até a sua raiz. Então significa que ele realmente consegue se expressar, ele consegue criar o discurso certo, a forma certa, e ele convence as pessoas. É impressionante. Todo o ponto da garganta dele esvaire. Ponto das emoções é o pior de tudo. O ponto das emoções é o mais sujo e o mais... eles me colocam como um ponto covarde. Por quê? Esse ponto, ele não pode ter uma comunicação. O ponto superior de energias superiores, né, o ponto das emoções superior, é o ponto do amor, o ponto da ternura, da compaixão, né, de você ter amor ao próximo, amor a todos os animais, você ter amor à existência, você ter amor à vida. O ponto das emoções inferiores é o ponto do ódio, da raiva, da cobiça, da ganância, o ponto realmente das emoções mais cruas, das emoções mais sujas, das emoções mais covardes. E por que me colocam isso? Porque os dois se anulam. Ele não tem esse ponto do amor, ele não tem compaixão, ele não tem nada. Ele tem um único bloco de energia enorme somente das emoções inferiores. Ele é um cara impulsivo, ele é um cara agressivo, ele é um cara violento, ele é um cara extremamente inteligente que manipula suas próprias emoções para os seus ideais.
E isso se reflete nas costas também. E esse bloco de energia leva a ele ter problemas de tumores no estômago, tumores no esôfago, câncer, todos os tipos de enfermidades que vão desde o aparelho respiratório ao digestivo. Então vai pegar o estômago, vai ter diabetes, vai ter problema de pâncreas, vai ter crises no sistema respiratório. Então a somatização envolve todos os principais órgãos do bloco, do tórax dele. Então quem é especialista no Hilter, não sou especialista, eu assisti um único vídeo dele que foi a queda do Quinto Reich, que eu estava passando lá no History Channel quando eu tinha, sei lá, 20 anos de idade, eu assisti aquilo, tá? Então, assim, toda essa parte do corpo dele vai ficar prejudicada dentro desses grandes órgãos, tá? O curioso é, essa abertura, né, essa energia suja das emoções inferiores trafegando em círculo, passando pelas costas, à frente, costas e frente, gera então uma abertura nas costas dele que faz com que ele canalize obsessores. Pois é, canalize. Ele absorva, ele se torne um receptáculo de obsessores. Como assim? Um médium. Um médium. Exatamente. Exatamente. Muitas incorporações em centro espírita acontecem de pontos de energia diferentes. Quando é criança, por exemplo, você tem a Umbanda, infelizmente, tem esse critério de girar crianças. O que é girar crianças? Então, filhos de médiuns que têm lá 12, 13, 14 anos, 15 anos, 16 anos, são levados à gira de Umbanda e eles passam, então, a desenvolver. Esse desenvolver para as crianças é muito ruim. Por quê? Porque dentro da faixa etária das crianças, os únicos pontos de energia que são desenvolvidos são o ponto da existência deles, o ponto do instinto, que começa a criar, então, uma relação com a vida, o ponto do estímulo sexual, dependendo se tem 15, 16, 17 anos, e começa, então, a ter essas coceirinhas, as vontadezinhas, não é mesmo? Então começa a desenvolver. Enquanto que o restante, não. A maior abertura está dentro da formação do indivíduo como um eu. E isso faz com que os espíritos, consciências de falecidos, que trafegam na Umbanda, começam a agir sobre esses pontos. Então gera deformidades dentro desses pontos. O indivíduo pode crescer com vários problemas e transtornos. Por isso que é legal pessoas já mais velhas, 25, 26 anos, começar a desenvolver na Umbanda, porque ele começa a desenvolver já as relações do processo da vida com a comunicação, com as relações existenciais, com o princípio do amor, com os conflitos emocionais. Então ele começa a ter uma abertura maior dos pontos e faz com que as entidades então comecem a utilizar esses pontos para incorporar. Hilter utilizava-se então o ponto das costas. Eles entravam, sujavam cada vez mais os órgãos e criavam um fenômeno muito interessante que é a manipulação por meio da hipersensibilidade e a sensibilidade dele para saber discursar, fazer, falar, criar. Então ele era um marionete. Também. E isso também é visto porque a proximidade do ponto da garganta. Então esses seres conseguiam utilizar-se das costas de Hilter, utilizavam-se então do poder dele, da fala, a percepção dele por meio dos pontos da fé, da crença, baseado na inteligência dele, pois ele era muito inteligente, não era sábio, ele era inteligente no critério de articular e fazer, não era uma pessoa sábia, ele tinha alguns conhecimentos, ele não era um Zé Mané, então tudo isso é uma enorme possibilidade de ferramentas para todos os seres do mundo espiritual criarem um marionete para poder fazer a arquitetura dele de planos, desenvolver habilidades para e manipular pessoas para o seu fim. Hitler era um médium. Estamos descobrindo agora. Galera, 27 minutos de vídeo. A gente vai fazer aquela pausa sapeca porque a câmera está lá, o microfone já está ligado, já está tudo ok. Eu vou terminar a análise de Hilter e eu vou atrair os seres que fizeram parte da vida dele aqui. Tá preparado, filho? Tá preparado?
Bora ter o primeiro contato com os seres que manipularam esse indivíduo. E, obviamente, ele também fez parte dessa egrégora com a finalidade, então, de destruir, dizimar os judeus e unificar, então, a Europa. Eu vou continuar. É a primeira vez que a gente faz algo do gênero. Estamos fazendo em tempo real, estou analisando em tempo real. Não vi antes, peguei a foto agora e a gente vai, então, ver o que vem. Fechou? Então é isso. Agradeço de coração a todos vocês, muito obrigado. Obrigado por assistir o vídeo até agora, como recadinhos finais. Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar as ferramentas vistas hoje junto à medicina, seja tratamentos físicos, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. Para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com, e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, seja membro e valeu, os 3 encontram-se aqui abaixo. Basta você escolher a melhor forma e aí você pode fazer o donation pra gente. Ou mesmo nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês então na continuação do Hilter e de outros vídeos, e bons sustos a todos nós.